Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, aqui é a Amanda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o livro 4 Estações do Stephen King. Se você gosta dos vídeos e ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Essa foi a nossa primeira leitura do projeto de leitura dos livros do Stephen King que eu tô fazendo aqui no canal. E é um projeto bem tranquilo, não tem prazos, não tem pressa. A ideia é que a gente sempre esteja lendo algum livro do Stephen King. Então a gente escolhe um título, lê, vem aqui, comenta e escolhe o próximo. No finalzinho desse vídeo eu conto pra vocês qual vai ser a nossa próxima leitura. Eu escolhi começar o projeto com esse livro por uma razão. Porque o Stephen King, ele é muito conhecido por ser um escritor de terror. E ele realmente tem vários livros que são desse gênero, mas ele não escreve só isso. E um exemplo é esse livro aqui, que tem 4 histórias que não tem terror como foco, sabe? São histórias incríveis nesse livro. E elas vão mais pro drama, sabe? Dramas aí da vida real. Embora a pergunta mais frequente sempre tenha sido: de onde você tira suas ideias? Em segundo lugar, vem sem dúvida esta: você só escreve histórias de terror? Quando digo que não, é difícil dizer se a pessoa fica aliviada ou decepcionada. Palavras do próprio Stephen King. Então nós temos 4 contos nesse livro, um para cada estação do ano. E é bem provável que ainda que você não tenha lido este livro, você conheça algumas das histórias que estão aqui, porque das 4, 3 foram adaptadas para o cinema. O primeiro conto se chama Primavera Eterna, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, e foi esse conto que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, de 1994, que é um filme maravilhoso, por favor, assista. Esse conto é narrado pelo Red. O Red já tá preso há alguns anos e ele é aquele cara na prisão que consegue tudo. Tudo que não pode entrar por meios legais, tudo que não vai passar pela revista, o Red dá um jeitinho e consegue aquilo. Então ele acaba conhecendo todo mundo ali na prisão, porque todo mundo que precisa de algo ilegal, né, algo que não pode entrar ali, o Red consegue, então as pessoas sempre o procuram. Depois de algum tempo que o Red já tá ali na prisão, o Andy chega, e o Andy foi condenado por ter assassinado a sua esposa e o amante. Mas o Andy, ele sempre diz que ele é inocente. Mas as pessoas não dão muita bola pra isso, porque em uma prisão, a maioria das pessoas que estão ali, elas não se declaram culpadas. A partir do momento que o Andy chega na prisão, o Red passa a nos contar a história do Andy, principalmente. Ele fala sobre outras pessoas ali que estão presas, fala sobre a prisão de um modo geral, mas o foco acaba sendo a história do Andy. E apesar do tempo ir passando e o Andy continuar ali preso, ele sempre mantém muito forte a esperança de que ele vai sair dali. A gente não sabe exatamente como, quando, porquê, mas o Andy sempre tem essa convicção de que ele vai sair dali um dia. O propósito desse conto não é ser um retrato da realidade prisional, sabe? Mas foi inevitável para mim, enquanto eu estava fazendo essa leitura, não fazer paralelos com a realidade prisional que essa história traz e a realidade das nossas prisões aqui no Brasil. Algumas problemáticas desse ambiente da prisão que o Stephen King coloca aqui no conto é muito a nossa realidade também. Esse encarceramento em massa é um grande problema. Eu não poderia, disse eu, não conseguiria ser bem-sucedido lá fora. Agora, sou o que eles chamam de um homem institucional. Aqui, sou o homem que pode conseguir as coisas. Tá legal. Mas lá fora, qualquer um pode conseguir. Não saberia como começar, nem por onde. Isso é o Red falando, que caso ele saia dali, qual vai ser a função dele fora da prisão? Essa conversa de que a prisão ela vai ressocializar o indivíduo, cadê? Os indivíduos não saem preparados para a vida aqui fora. Apesar das circunstâncias e do ambiente em que essa história se passa, esse conto, ele passa coisas boas. É uma história muito sobre acreditar, sobre manter viva a sua esperança, sobre amizade também, enfim, esse conto é maravilhoso. Conheçam tanto o conto quanto o filme que foi inspirado nele.
O segundo conto se chama Verão da Corrupção, Aluno Inteligente. E esse conto, ele deu origem a um filme que se chama O Aprendiz. Esse conto traz a história do Todd. Ele é um garoto de 13 anos e ele é muito inteligente, orgulho dos professores, orgulho dos pais. E ele tem muito interesse pela Segunda Guerra Mundial. Ele pesquisa muito a respeito, ele vai atrás de reportagens, de fotos. E um dia ele descobre que um cara, um senhor de idade, que é o seu vizinho, é um ex-oficial nazista. Ele vai atrás desse senhor e ele começa a chantageá-lo. Ele diz que se ele não contar pro Todd tudo o que ele viveu, tudo o que ele fez, tudo o que ele viu quando ele era um oficial nazista, ele vai denunciá-lo, entregá-lo para as autoridades. Esse velhinho, ele acaba ficando com medo de ser denunciado e acaba cedendo a essa chantagem do Todd e começa a contar para ele detalhes de tudo que ele fez, que ele vivenciou aí quando ele era um oficial nazista. E o Todd realmente quer as histórias nos mínimos detalhes, nos detalhes mais sanguinários e horrendos e horríveis e meu Deus do céu. E esse ex-oficial não é qualquer ex-oficial. É um dos mais famosos justamente pela sua violência, pelas atrocidades que ele cometeu nesse período. A relação dos dois vai ficando muito doentia. É uma história que vai crescendo, sabe? Quanto mais próximos eles ficam, mais deteriorada fica a coisa toda, sabe? Os dois ficam muito estranhos. Não tem nada de sobrenatural nesse conto, mas ele assusta muito. O que assusta é a crueldade humana, coisas horríveis que um ser humano faz com o outro. Eu acho que a crueldade humana, ela consegue ser mais assustadora que essas coisas aí sobrenaturais. E esse conto me fez pensar também sobre as consequências da guerra, sabe? Até onde a gente consegue aguentar. E não necessariamente a gente precisa ter vivenciado algo violento para que isso afete a nossa cabeça, né? Porque o Todd, ele não estava lá, ele não viveu a Segunda Guerra. Mas o fato de ouvir essas histórias nos mínimos detalhes, isso acaba afetando bastante também. O terceiro conto se chama Outono da Inocência, o Corpo. E esse conto deu origem ao filme Conta Comigo. Eu demorei um pouco pra engatar nesse conto. O início dele eu tava achando um pouco lento, não tava me prendendo tanto. Mas do meio pra lá, essa história me pegou de um jeito. E é uma história tocante, assim, nostálgica. Quem conta essa história pra gente é um escritor, mas a história que ele nos conta aconteceu com ele e com seus amigos na infância, com seus 12, 13 anos. E a história que ele nos conta é que ele e 3 dos seus melhores amigos na infância e adolescência partiram em uma expedição para encontrar um corpo de um garoto da idade deles que tinha sido morto nos trilhos do trem. Mais mórbido que isso pareça, o foco do conto não é esse garoto morto, o corpo do garoto morto. O relevante na história é a relação desses 4 amigos, sabe? O que eles descobrem juntos, o que eles significam um pro outro. E é uma história que a gente facilmente se identifica, porque eu acredito que a maioria das pessoas já teve uma amizade na infância, adolescência, que foi muito forte. E quando a gente estava vivendo aquilo, a gente acreditava que seria uma amizade para sempre, né? Seria um laço eterno, um vínculo eterno, mas não necessariamente. Às vezes os caminhos não se cruzam mais. É uma história muito sensível, sabe? Passa muita verdade, assim, a gente consegue se identificar com esses personagens. A gente torce por eles, a gente se apega a eles. É um conto muito bonito, assim, tocante de verdade. O quarto e último conto se chama Inverno no Clube, o Método Respiratório. Dos 4 contos, esse é o único que tem uns elementos sobrenaturais e é o único que não foi adaptado para o cinema. Nesse conto a gente conhece um grupo de homens e eles formam uma espécie de clube e eles se reúnem de tempos em tempos para contar histórias. E na véspera de Natal eles têm uma tradição que a história a ser contada vai ser uma história assustadora. E a história que a gente conhece nesse conto foi uma história contada em uma véspera de Natal, então é uma história aí que tem uns elementos sobrenaturais, umas coisas assim de terror. E assim a gente conhece a história de um médico e de uma mulher grávida. Essa mulher grávida e solteira foi atrás desse médico para fazer o acompanhamento durante a sua gestação. E se ainda hoje uma mulher grávida e solteira já sofre com certos comentários, com certos olhares aí da sociedade, na época em que essa história se passa era ainda pior, porque essa história se passa na década de 30, 1930. E esse médico, ele desenvolveu um método respiratório que é capaz de ajudar a mulher no momento do parto, torná-lo
mais tranquilo. Mas umas coisas muito tristes e bizarras acontecem com essa mulher no momento do parto. Esse conto me prendeu bastante, me instigou. Mas o final eu fiquei meio assim, será que eu entendi? Será que eu entendi tudo que esse conto quis me passar? Eu fiquei com umas interrogações assim na cabeça quando eu terminei esse conto. É difícil pra mim escolher um conto favorito desse livro, mas esse último talvez seja o meu menos favorito, por conta desse final meio... não sei se entendi direito. Uma coisa que é muito legal que o Stephen King faz em outros livros deles, não é exclusividade desse livro, é que alguns personagens fazem participações especiais, sabe? Como, por exemplo, no terceiro conto, a gente tem uma menção ao Cujo, que é aquele cachorro, que tem um livro do Stephen King que se chama Cujo. E ele aparece aqui rapidinho no terceiro conto. No segundo conto, esse sobre esse ex-oficial nazista, tem um momento que esse ex-oficial tá falando de um banco em que ele teria uma conta, que ele teria umas coisas guardadas. E quem era o banqueiro? É o Andy, que é o personagem do primeiro conto desse livro. Antes de ter sido preso, o Andy era banqueiro. Eu não li todos os livros do Stephen King, eu tô muito longe de conseguir fazer isso, porque ele tem muito livro publicado, eu não li nem metade. Mas depois de ter terminado essa leitura, eu sei que a partir de agora, quando alguém me pedir indicação de algum livro do Stephen King, eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro livro que vai vir à minha cabeça, porque é sensacional. Histórias incríveis, muito bem escritas, que prendem, que emocionam, que surpreendem. Maravilhoso, gente. Gostei demais da experiência dessa leitura. O próximo livro que nós leremos é o livro Joyland. Eu já até postei lá no meu Instagram, convidando vocês a participarem também, a lerem esse livro aqui. Então, se você tem esse livro aí na sua estante, paradinho, te esperando, pega e lê junto com a gente. No final do próximo mês, no final do mês de setembro, eu volto aqui pra gente conversar sobre ele. Combinado? Por hoje é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Se tiver gostado do vídeo, já sabe, deixe seu joinha, assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês fiquem bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo.